ouvirmos a voz do Senhor, nenhum de nós vai dar cria, irmão. Compreende? Porque só a voz do Senhor é. E aí ele termina aquele Salmo 29 dizendo, no seu templo, tudo de vai. É maravilhoso. Então aí está, irmão. Precisamos ir diante do Senhor e responder essa pergunta. Nós temos ouvido a voz do Senhor. Essa é a pergunta, cada um com Deus. Só estudos bíblicos. Segundo. Ou só estudos bíblicos. Segunda prova de que a glória de Deus estava entre seu povo. Basta você virar uma folha da sua Bíblia. E aí não vamos entrar em detalhes, não. O tempo é exíguo para isso. Números 9 e 10. Vou ler só um verso. Números 9 e 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. A nuvem, sabe muito bem, da presença de Deus, da glória de Deus entre o seu povo. E essa nuvem comandava a jornada do povo. Você já ouviu isso muitas vezes. Estou certo. Né? Então a nuvem se levantava, é hora de marchar. A nuvem baixava, é hora de acampar. Né? Segundo o mandado do Senhor, acampavam ou partiam e acampavam. Né? Então, é mais uma forma figurativa, que foi real naquela ocasião. Para nós é figurativo, para dizer e ser guiado pelo Espírito Santo. Essa nuvem parava, todo mundo parava no deserto. Mas vale para nós agora. Deus fala, para, nós temos que parar. Ele fala, anda, nós temos que andar. Mas não pode ser o eu da gente, o acho. Não, tem que ser ele falando diretamente. Só que ele pode falar através do outro. Um líder espiritual, o que ele está falando é Espírito Santo para atingir você. É uma revelação para cada um dos liderados. Mas as pessoas têm que ter arrependimento, um coração de carne, um coração macio, um coração receptivo. Tem que amar aquele que está falando, amor ágape. Não ouve. Eu exerço isso todo santo dia. É triste, dá vontade de chorar, dá vontade de pular pela sacada. De não ver que as pessoas não ouvem. E elas se prejudicam tanto. Depois te agridem. É o inimigo atuando na mente. De qualquer filho de Deus, hein? Não estou reclamando, não. Vê o que aconteceu com Jesus Cristo. Vê o que aconteceu com Paulo. Com Pedro. Com tantos mártires da Igreja de Cristo. Então, a nuvem. E no capítulo 10, nós temos 2 trombetas de prata. Olha aí, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés, faze 2 trombetas de prata. Eu estou certo que uma das vezes eu mesmo já compartilhei com os irmãos o significado disso. Né? Aqueles trombeteiros, eles tinham uma função. Olha o foco, irmão. Olha a carga. Olha o serviço. Olha o ministério deles. Digamos que eles teriam que amanhecer e anoitecer de olho na nuvem. Eles não sabiam o que ia acontecer. O governo não estava na trombeta deles, não é? Então imagina a tarefa desses 2 trombeteiros. Eles tinham que sair da cama e vamos lá. Vamos ficar de vigia, ficar de guarda. E quando a nuvem se levantasse, por exemplo, eles tocavam a trombeta. Muito claro o que isso está dizendo. Nuvem, esse governo e esse trabalho soberano de Deus entre eles. Soberano. Ninguém interfere aqui. É a nuvem. Ela para quando quer e levanta quando quer. Certo? Mas havia uma resposta aqui na terra, a nuvem. Eram 2 trombeteiros vigilantes. Será que temos tido isso entre nós? Então, quando essa nuvem se levantava, eles tocavam a trombeta, é hora de partir ou é hora de acampar. Isso é governo de Deus. Aí estão as 2 provas. Ou seja, uma frasezinha básica para a gente guardar. Deus é o nosso Criador. Você acha que Deus não teria o governo sobre nós? Agora, o que você vê no mundo, você acha que aquilo é fruto do governo de Deus? Não, esse mundo jaz no maligno. Então, Deus está querendo governar o seu filho. Mas o filho precisa nascer de novo. Não, ele não é filho. Não é só porque nasceu da mãe carnal
que ele é filho de Deus. Ele só é filho de Deus se ele nascer espiritualmente. Por isso fala novo nascimento. É novo, é um outro nascimento. É o nascimento do Espírito. É só com o Espírito vivificado que eu posso ter o Espírito Santo habitando no meu coração. Eu nunca vou ser um trombeteiro, como era o caso lá no deserto, para escutar a voz de Deus, ou o próprio Moisés, que escutava a voz de Deus. Está sendo um filho é aquele que nasceu de novo. E não adianta a gente ficar bravo com o outro. É uma relação de cada um de nós com Deus. Procurem Deus com humildade. Vamos falar com cara no pó, ajoelhado, significa humildade. Tenha o coração contrito e Deus te recebe. Bom, você vai mudar, viu? E quando você mudar, todo mundo vai ficar contra você. Então, vê se você quer mesmo seguir a Cristo, porque seguir a Cristo é carregar uma cruz. É a sua cruz, a minha cruz, a nossa cruz. Ou você acha que foi só um simbolismo lá, Jesus Cristo carregar uma cruz? Não. Foi um marco decisório para o projeto de Deus, que é ter muitos filhos adotados na família dele, que é ele, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Qual era a prova de que a glória de Deus estava entre o seu povo? Estamos resumindo em 2 elementos. Número 7 e números 9 e 10. Primeiro, a voz do Senhor. Eles estavam ouvindo a voz do Senhor. Não tinha carência de ouvir a voz do Senhor nenhuma. Tinha carência de obediência. Mas não tinha carência de ouvir a voz do Senhor. Moisés entrava na tenda da congregação. Você viu? Eles não tinham a carência de ouvir. Esse é o povo de Deus lá no deserto. Mas tinham a carência de obedecer. E nós? E você? E eu? Estou ouvindo? E estou obedecendo? É uma relação minha com Deus, não tem outro no meio. O outro não vai saber. Mal a gente tem condições de ouvir, depois tem que obedecer. Porque, veja, ouvir, depois obedecer. Noé, ele ouvia e obedeceu. Ele fez aquele barco, a Arca de Noé, num morro. Demorou 100 anos, se me falha a memória. Todo mundo achava ele louco. Por isso que eu falo que o mundo é uma boiada que segue uma direção, e se você não estiver do outro lado, rejeitado por todo aquele pessoal da boiada, você não está com Deus. Se você está com a boiada, você não está com Deus, você está com o mundo. O mundo que jaz no maligno. E o projeto da academia é advertir isso. Vou passar aqui até enquanto Deus quiser, advertindo. Talvez. Sei. Vai ter 1, 2, 100, não sei. O que importa é eu estar pregando isso. Com apoio de eleitores que estão todos. Vai lá no nas nossas playlists no canal YouTube, tá tudo lá, tá todo o material, referência, vamos perguntar. Vai ver o currículo nosso, currículo dele, principalmente, dos outros. É isso, vamos escutar. E como um homem fala com seu amigo, Você não tinha comunhão com Moisés, face a face. Face a face. E a voz do Senhor era ouvida, como nós já lemos, número 7, 89. Voz do Senhor, palavra do Senhor, palavra viva e impactante, que fala ao nosso coração. E segunda prova de que a glória de Deus estava entre o seu povo, é o governo de Deus. Então, coloquemos assim, 2 parâmetros, então. Quanto à voz do Senhor, nossa carência, é claro, é ouvir a palavra viva do Senhor. Agora, quanto ao governo do Senhor, é conhecer a mente do Senhor. Agora, o que é conhecer a mente do Senhor? Será que nós sequer sabemos o que é isso, irmão? Conhecer a mente do Senhor significa quais são seus caminhos. A pergunta de Jeremias, que
ele repreendeu os sacerdotes porque não fizeram, e seria a tarefa principal dos sacerdotes. Jeremias vai acusá-los, digamos assim. Eles eram os mestres do povo naquela época. Tudo do Senhor deveria ser dado ao povo pelos sacerdotes. Eles eram os mestres do Velho Testamento. Não só oferecer sacrifício, ainda ensinar era a tarefa deles. Né? Muito claro no livro de Malaquias, no livro de Jeremias. Então é dito assim, os sacerdotes, olha a repreensão de Deus. Os sacerdotes não perguntaram. A pergunta é, onde está o Senhor? Eles não perguntaram, eles sabiam fazer tudo, né? E tudo que eles estavam fazendo estava inadequado. O Senhor não estava. Percebeu? Onde estava o Senhor? Está perguntando onde está. Quer dizer, você não estava recebendo a ordem. Você não estava entendendo a mente de Deus. Você não estava escutando Deus. Aí estava fazendo um monte de coisa. Casa, tem filho, e faz isso, e faz aquilo. E para a sociedade aqui está tudo maravilhoso. E para Deus? Estava Deus quando nós casamos? Tá? Só porque você entrou numa igreja lá, que é uma denominação, que tem um monte de não sei o que ali. Será que estava Deus naquele casamento? Daquele homem, daquela mulher? Só no homem? Só na mulher? Nos dois? Ou nenhum dos dois? Será que Deus estava no seu casamento? Então deve refletir essa relação de novo é com ele, não é comigo. E quando você concebeu seu filho? Seus filhos? E os seus negócios? Deus estava lá? Deus estava na vanguarda para fazer aquilo lá? Foi uma ordem dele? Foi uma orientação dele? Foi guiado pelo Espírito Santo? Senhores, vamos começar a entender o que é vida espiritual. Aí a gente vai ficar triste. A gente vai descobrir que quanta coisa que eu fiz da minha cabeça. E aí dá vontade de chorar. Mas Deus perdoa. Ele quer arrependimento. Imagina, o rei Davi adulterou com uma mulher casada. Depois matou o marido dela. Falando moralmente, não existe uma coisa mais truculenta, né? Moralmente falando. Mas Deus achou que... Achou não. Considerou o rei Davi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu. Simples assim.